Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Hora de Milagres. Nesse momento você tem a valiosa oportunidade de ouvir a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é um tesouro, é algo de valor, é algo muito importante que direciona as nossas vidas e nos dá uma nova expectativa para viver. Está no ar o programa A Hora de Milagres e eu quero que você preste atenção nessa palavra, ministrada através do nosso pastor Anderson de Souza, que tem sido boca de Deus, que tem sido instrumento nas mãos do Senhor para nos abençoar e para ministrar aos nossos corações. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do cume do monte. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes e estendida até o sol se pôr. E assim Josué desfez os amalequitas e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o ao ouvido de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória dos amalequitas debaixo dos céus. E Moisés edificou ali um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Na outra versão de Jeová Nissi, o Senhor é a guerra. Senhor, obrigado pela bênção. Declaramos, Senhor, a graça. E declaramos, Senhor, a tua unção em nome de Jesus. Meus irmãos, eu vou falar alguns personagens bíblicos aqui. E a hora que eu estiver falando, você vai falar: mas por que o pastor está falando isso? Primeiro, eu não estou falando por falar, por sintetizar a situação. Eu estou falando com um propósito. Vem comigo na história bíblica e você vai entender o porquê eu estou falando isso. A Bíblia relata que o Deus, existem algumas coisas que é muito linda. Nós somos pentecostais, nós cremos no poder de Deus, mas toda a história tem uma pré-história. Toda pré-história tem um porquê de fundo. Porque o nosso Deus, na verdade, é Deus do impossível, mas é Deus do impossível, mas não é um Deus sem parâmetro. Deus tem parâmetros para agir. Quando eu estou falando parâmetros, eu não estou falando e não quero aqui, Deus me livre e guarde, eu sou o primeiro nessa escala a fazer regras teológicas para que Deus possa atuar. Deus é muito grande para se atuar em regras. Porém, Deus, Ele não entra em regra, mas Ele respeita princípios. E quando nós estamos falando de princípios em harmonia, e começa isso daí desde a era passada, por isso que Deus não quebra princípios desde outros povos. E quando eu estou falando dos povos que moraram nessa terra e seres
que nós chamamos de seres angelicais que passaram por aqui, eu estou falando de um Deus que ele não quebra, que ele quebra a sentença sem voltar a palavra dele atrás. Estamos falando de um Deus que domina a ordem e o sistema. Estamos falando de um Deus poderoso, que ele faz de tudo à frente para não destruir o pouco ou esforço que você fez atrás. Porém, esse Deus não vai decidir por você o seu futuro. Você define hoje e Deus opera hoje e faz um milagre no seu amanhã. Mas Deus não vai te obrigar, Deus não vai escravizar, Deus não faz isso daí. Quem faz isso é o diabo. Quem instiga, perturba, quem vai fazer a pessoa ser acorrentada é o diabo. É por isso que toda liberdade é condicionalizada. Existe uma condição em algo não chamado escravidão, mas chamado compromisso, chamado comprometimento. Em outras palavras, Deus quer fazer por você, mas se você não quiser, Deus não vai fazer, não porque Ele é menos Deus ou mais Deus, Ele não vai fazer porque Ele respeita o seu livre-arbítrio, o seu poder de decisão, Ele respeita as suas escolhas, então Ele não vai te destruir. E só que em outras palavras, e agora eu vou melhorar isso daí, Deus faz isso para que você o ame e o respeite por temor e não por medo. O que é temor? Temor é, olha, eu respeito tanto, a coisa está boa ou está ruim, que eu não posso ficar sem Deus. Eu não posso ficar sem o Deus dessa graça. Eu não posso ficar sem o Deus desse amor. E com Moisés não foi diferente. Moisés estava numa crise existencial muito profunda. Deus investiu na vida daquele homem, salvou aquele homem já quando era criança, nem nascido era para estar. Mas a Bíblia diz que Deus tem uma promessa no povo de Israel. E a palavra do Senhor descreve que numa época onde Faraó matava todas as crianças, Deus investiu numa família. Deus escolhe uma família da tribo dos levitas, e Deus escolhe uma mulher, enquanto todas as mulheres não queriam mais ter filho. A Bíblia relata que uma mulher aparece grávida. O nome desta mulher é Joquebede. E quando ela se acha concebida, diz o livro de Atos e o livro do Êxodo, a Bíblia relata que ela levou a gravidez adiante, mesmo sabendo que poderia morrer, mesmo sabendo que a filha mais velha, chamada Miriam, poderia também morrer, mesmo sabendo que o garoto, que era 2 anos mais novo, um garoto de quase 4 anos, chamado Arão, poderia morrer, mesmo sabendo que o marido chamado Anrã, que era um sacerdote e vivia em oração, poderia morrer. A Bíblia diz que eles se organizaram, fizeram uma estratégia de como sobreviver entre as ameaças de Faraó, e a Bíblia diz que eles começaram a levar o projeto adiante. Deixa eu dizer para você, tem muita gente que está aqui, que já era para ser projeto falido, projeto destruído, projeto anulado. Satanás se levantou, o Herodes dessa vida quis matar antes de nascer, mas Deus é misericordioso e tem um compromisso com você, e a glória de Deus, os olhos de Deus que procura os fiéis da terra, sempre esteve diante de você, e Deus vai fazer com que o teu sonho se torne uma realidade, porque você tem promessa divina. Porque tem gente, irmão, que ele prefere não deixar o projeto nascer do que nascer e ser decepcionado. Você é um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. O problema é, será que você vai aguentar o tranco? O problema é, será que você vai aguentar o sistema?
E a Bíblia diz que a mulher começou a engravidar, e quando ela engravidou, a barriga começou a crescer, e agora ela tinha que colocar uns panos ali, e tinha que se arrumar e aguentar a pressão. Você sabe por que tem muita gente, irmão, que não vai ser projeto divino, carimbado pelo Espírito Santo, porque não aguenta a pressão? Porque não sabe se comportar, porque não sabe e não entende que ainda a promessa é embrionária, mas a glória é redentora. E aí ele pensa, é muito sofrimento para pouco resultado. Não é não. Se Deus chamou, Deus sustenta. Deus quer te sustentar. E a Bíblia diz que a família começa a se arrumar. A família começa a depender de Deus. A família faz um propósito com Deus. O garoto que não sabia nada, estava aprendendo a falar agora, estava brincando agora, poderia muito bem soltar pipa, poderia muito bem fazer alguma outra brincadeira com lama, barro, sem expectativa que eram eles escravos, poderiam apenas olhar para a situação, e a mãe já que der, brinca meu filho, brinca, porque você tem que brincar enquanto é criança, porque quando você chegar aos 12 anos, você vai apanhar de chicote e corrente. Mas era uma mulher de Deus, o pai era de Deus, trazia profeta e profetizava. Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa esperança, Deus vai nos tirar dessa, Deus vai mandar um libertador, Deus vai mandar um milagre. Quando a criança concebeu, a barriga foi crescendo. A Bíblia diz que a ordem era, se nascer a criança, morre. A criança morre. A parteira morre. A mãe e morre a família. Mas Deus estava no sistema. A mulher passa 9 meses de gravidez. A criança nasce. Quando nascera, chamaram a parteira queria matar a criança, mas a criança, segundo o livro de Atos, a criança era muito gracejosa. E a Bíblia diz que não o puderam. Deram um jeito. Interessante dizer que a parteira de Moisés, quando as parteiras não quiseram assumir a responsabilidade, quem assumiu a responsabilidade foi a mãe e o pai. Porque na verdade, irmão, ninguém quer assumir a responsabilidade, né? Todo mundo quer brincar com a criança, quer fazer gugu dadá, mas quando a criança começa a chorar, quando a criança balança a criança, e a criança gomita, ou a criança faz aquela benção, que esquenta a fralda, a gente quer passar para outro, devolve para a mãe. Assumiram a responsabilidade, guardaram a criança por 3 meses, chegou uma hora, já ia matar os vizinhos, fizeram lá um cesto, betumaram com piche, colocaram no rio. Miriam já estava lá com seus 7 anos, já entendendo um pouquinho mais as coisas, e a Bíblia diz que soltaram a criança no rio. O resto vocês já sabem. Quem pegou a criança foi a filha de Faraó. E Moisés, quando foi recolhido do rio Nilo, a Bíblia descreve que ele foi chamado de filho da filha de Faraó. Entre aspas. A mãe de Moisés, ele foi chamado. Moisés chamava a filha de Faraó de mãe. E Faraó de avô. A
criada, quem criava, quem alimentava a criança, escute só, quem alimentava a criança, quem instruía a criança, não era a filha de Faraó. Quem instruía era Joquebede. Porque tem muita gente, irmão, que ele só quer o título, mas ele não quer a responsabilidade. E Deus está chamando gente de responsabilidade. O título, às vezes, demora para aparecer. A nomenclatura vai demorar para aparecer. E às vezes nunca vai aparecer. Mas a marca de quem tem compromisso está dentro da alma e do espírito. Só Deus sabe o que você veio fazer e como você está nessa santa ceia hoje. Eu posso olhar para você, talvez você esteja sorrindo. Eu posso olhar para você, talvez você esteja meio borocochô, meio para baixo. Mas uma coisa é certa, o compromisso de Deus para com você, o sangue de Cristo é válido. O diabo perdeu essa, porque o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Passou a luta, veio as batalhas e os problemas, e ainda você está salvo, porque o sangue de Jesus tem poder na tua vida. Quatro anos, 5 anos, Moisés foi ser educado na ciência egípcia. Foi ser educado na ciência egípcia. Eu imagino que Joquebede poderia chegar e ficar com ciúmes de Moisés, dizendo: olha, não, você não tem como, papapá, você é meu. Não. Mas usar uma estratégia sacerdotal. Olha que estratégia sacerdotal. É a oportunidade que Deus está dando para a gente livrar a nossa descendência. Estamos entrando na 7ª descendência. Agora é a hora. Deus nos escolheu. Pobre, mais pobre de maré, desci e bota descer nisso. A família se organizou, da tribo dos Levi. A Bíblia diz que começaram a se organizar. Dá uma olhadinha no livro de Crônica que você vai entender o que eu estou dizendo. Vem um camarada chamado Num. Tem um filho chamado Oséias, que vocês conhecem como Josué. Esse camarada começou a entrar e aprender as milícias de guerra. Ele aprendeu as milícias de guerra para ensinar o filho, que ainda era mais ou menos bem novo, enquanto Moisés estudava. E falava: olha, você vai ajudar o nosso príncipe. A Bíblia relata que veio um outro camarada da região, de uma tribo. O nome dele era Caleb. Esse também era jovem e fora criado para aprender a peregrinar, andar e ver as montanhas e a terra. Tem um outro camarada chamado Ur. Esse daí já era mais desanimado, mas era um camarada que sabia pensar muito a situação. E ele começou a ver onde existiam as possibilidades de uma libertação, ou aonde aquele povo poderia morar e como poderia morar fora da região egípcia. Aí tem um outro camarada, parece que eu estou falando muito nome, mas daqui a pouco nós vamos encontrar essa turma lá. Tem um outro camarada, e a Bíblia diz que ele, enquanto Moisés estudava, o povo estava preparando. Deus te chamou e não é por acaso. Deus chamou você como coluna de libertação, de salvação, de restauração. Você nem sabe, nem tem ideia o que está acontecendo. Mas o plano de Deus tem você como cerne central para abençoar a tua árvore genealógica. E aí você olha para a situação e fala: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Porque você é o princípio da vitória.
porque você é o princípio das bênçãos de muitos irmãos, porque você é o princípio da paz, porque você é o missionário que tem que adentrar em terra estranha para dizer: Shalom, chegou a paz. Olá, você acompanha agora o nosso quadro Histórias de Milagres e hoje eu estou aqui com a Luana que tem uma linda história que ela viveu na presença de Deus e ela vai compartilhar conosco uma história de persistência, né, Luana? Foi muita persistência. Porque hoje ela é casada com o Rodrigo é o esposo dela, mas antes deles chegarem ao altar, ao matrimônio, teve uma grande luta aí, né, Luana? Uma grande batalha. E a Luana foi essa intermediadora, porque ela que falou de Jesus, falou da igreja, que intercedeu pelo esposo dela, que na época era namorado só, né, Luana? Isso. Mas Deus fez um milagre. Luana, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história. Me fala uma coisa, quanto tempo que você frequenta a Catedral dos Milagres? Eu frequento aqui a Catedral dos Milagres já faz 12 anos que eu estou aqui, né? Que eu venho aqui. E quando eu comecei aqui, eu vinha sozinha, né? Vinha eu, mais uma amiga minha, a gente vinha sozinha. E eu namorava um Rodrigo. Certo. E ele já tinha o vício com a droga. Só que o vício dele ainda até então só era com a maconha, que era o vício dele. Ele fumava muita maconha, né? E eu já vinha buscando muito para Deus libertar isso. Ele não parava em emprego nenhum, não tinha responsabilidade nenhuma, sabe? Em questão de emprego, dentro da casa dele, com a família dele, com os pais deles. E os pais dele também nunca foi assim ele sempre foi um filho bom dentro de casa, mas os pais dele nunca teve aquele intuito de buscar a Deus, assim, para poder ajudar nessa parte, né? E aí até que eu entrei na vida dele e vinha para a igreja, e eu sempre apresentando no altar. Eu vinha, trazia foto, trazia veste dele, né, sempre dando para o pastor orar. Eu usava muito a minha fé, eu levava o óleo ungido daqui, eu levava em casa, eu ungia ele, até que ele começou a usar droga pior, que ele começou a usar a maconha com o crack, que é o mesclado. E aí ele foi fumando muito, né, usando muito essa droga. E aí ele foi se afundando e bebia também. E a vida dele indo de mal a pior. De mal a pior, a cada vez mais, né? Ele se afundando. Luana, fala uma coisa pra mim. Isso afetava o relacionamento de vocês também? Muito, afetava muito, porque os amigos incomodavam muito, os amigos chamavam muito, sabe? Ele não tinha tempo para mim, ele me deixava, ele combinava compromisso comigo, ele deixava eu pronta, sabe, para sair com os amigos. Quando ele não tinha o hábito muito de ir na minha casa, era eu mais que ia até a dele. Quando eu chegava, ele já não estava mais, e quando eu ia atrás dele, que eu sempre achava ele já estava naquela situação difícil, porque ele era assim, ele não podia começar a beber. Era bebida era também. Bebida também. Então o problema era maconha, crack e bebida. Isso. Aí, cocaína também? Cocaína também. Nossa, ele foi se afundando cada vez mais. Chegou que ele começou todos os tipos de droga. Então, em quanto tempo isso, Luana? Isso durou, a gente começou a namorar, eu acho que durou uns 7 anos. Foi uns 7 anos que durou essa luta. E você acha que isso foi por conta de companhia? Também ajuda, a companhia também ajuda, mas ele falava que não, ele falava que ele fazia porque ele queria. Ele não tinha uma perspectiva. Ele não tinha uma perspectiva. Não, ele não tinha, assim, sabe? Ele queria sair dessa vida, mas ele não conseguia, né? E ele não podia beber, ele não podia sair da casa dele, encontrar os amigos chamar ele para beber. Se ele bebesse, ferrou. Aí ele perdia a noite, ele virava noites.
Aí ele passava 2, 3 dias fora, usando droga. Sem aparecer em casa. Sem dar satisfação. Nenhuma. Sem comer, sem beber, só usando droga. Ele chegava assim numa situação, tudo, sabe, bem zoado mesmo. Ele chegava, sabe, o rosto dele brilhava de tanta droga que ele usava, sem força. Teve um dia que ele ficou, foi 3 dias fora, foi que ele ficou. Chegou a ser internado, alguma coisa? Não, ele não precisou, porque ele nunca quis. Ele nunca quis ser internado. Ele falava que se ele fosse para sair, ele ia fazer a força de vontade dele. Ele nunca quis. E aí teve um dia que ele chegou, que ele teve uma situação que foi horrível. A situação dele, que ele chegou, que eu pensei que ele ia morrer. Esse dia, que ele estava muito magro mesmo, o olho lá no fundo, que ele tinha usado o crack a noite inteira. Acho que era 2 noites que ele tinha usado. Que eles ficavam numa casa, né? E só ficava um monte de meninos, os meninos que ficavam lá usando. E ele chegou numa situação assim que ele não conseguia comer, não conseguia falar, não conseguia tomar banho. E eu sempre por perto, porque eu ia buscar, eu sabia onde que estava, eu ia buscar, eu ia nas biqueiras, não tinha medo. E qual que era a reação dele quando você tentava interferir nessa vida louca dele? Quando eu chegava perto, ele morria de medo. Ele tinha medo, ele se escondia de mim, assim, ele não queria que eu visse, sabe? Mas mesmo assim eu enfrentaria, porque eu persistia mesmo. E ele perdeu muito com isso em relação à família, em relação ao trabalho? Perdeu trabalhos, foi um emprego que ele perdeu, que ele fala até hoje, que foi na Pauliceia que ele trabalhava. Ele fala até hoje, numa empresa boa, foi que ele perdeu, ele trabalhava lá e ele gostava muito. E devido a isso, a droga, que ele não tinha forças, né? Perdia a hora, não conseguia levantar para ir. E aí foi que ele perdeu muito com isso e não tinha força de vontade para trabalhar. E quando ele trabalhava, o que ele ganhava, ele gastava com as drogas? Tudo. O dinheiro que ele pegava era só com droga e bebida. Só era isso, só. E dentro de casa, como filho? Como? Como filho, ele como filho. Como que ele filho, era com os pais? Não, com os pais não tinha que reclamar. Os pais dele até admiravam, falavam assim que ele sempre foi uma pessoa tímida. Não era violento dentro de casa? Não tinha violência, não era agressivo, nunca tirou nada de dentro de casa, sabe, Pausa? Ele sempre fazia a correria dele, ele desfazia das coisas dele. Chegava a desfazer das coisas tinha dele? Vez que acabava o dinheiro, que tipo os amigos que tinha acabava, ele chegava a desfazer os pertences dele para ele poder usar a droga. Era isso que ele fazia. Ou seja, estava caminhando para o abismo mesmo. Estava para o abismo mesmo. Ele estava cada vez mais se afundando. E nesse meio tempo, você vindo à igreja, como você já mencionou, trazendo veste, trazendo fotografia, orando, intercedendo. Gente, essa é a prova do poder da oração e da intercessão, né, Luana? Isso, com certeza. Foi que eu vim uma vez e eu tive a certeza que eu falei para Deus, ai, Senhor, Ele fala para mim que Ele quer sair dessa vida, então eu vou me apegar cada vez mais. E todo mundo falava para mim desistir, todo mundo falava, mas... Você pensava em casamento, Luana? Pensava. Mesmo com ele nessa situação? Hoje, o que eu vivo, eu pensava que eu ia ter, que eu ia realizar esse sonho de ter filho, família, tudo certinho. Eu pensava. Até uma vez o pastor fez para a gente fazer uma carta, escrever para Deus qual era o nosso sonho. Ainda não era nem nessa igreja, era onde era o cinema. Uhum. E eu lembro, e eu fiz na carta, já foi no final já da libertação dele, eu escrevi tudo certinho que eu queria. Ter um casamento, ter uma casa, ter filhos, poder ter uma vida em paz com ele na presença de Deus. Certo. E como é que foi a transformação dele, Luana? Foi aos poucos, ele vindo, ele relutou um pouco? Como é que foi? Conta pra gente. Não foi fácil, porque você sabe, né, que o vício da droga, ela não é fácil. É muito Quando difícil a pessoa de sair. está no vício, é muito difícil de sair. Ele chegou um momento que ele não conseguia mais, porque ele viu que já não estava tendo mais por onde ele correr, né? Ele estava perdendo tudo mesmo. Você acha que ele não aguentava mais essa situação? Ele não aguentava mais essa situação, ele falou. E foi que um dia, de uma das vezes, das piores vezes também, que ele usou vários dias encarreado assim, usando a droga, foi que ele chegou na casa dele muito mal, e ele entrou dentro do quarto dele e falou para Deus. Eu não estava presente, mas foi o que ele falou para mim. Eu cheguei depois. Aí ele chegou e falou que ele dobrou o joelho e falou que ou o Senhor tirava ele dessa vida ou que Deus levasse ele, porque ele não aguentava mais. E ele sempre falava que eu não merecia sofrer, que eu estava persistindo numa coisa que não valia a pena, porque ele não conseguia sair dessa vida.
assim. E eu sempre persistindo, eu falava que não, que não. E eu chegava, ungia a boca dele, ele dormindo, eu pegava o óleo ungido daqui, levava para casa dele, ele dormia, ungia a boca dele, ungia os pés, o travesseiro, a cama, tudo usando fé. E aí sabe? ele optou por vir. Aí ele optou por vir, aí até que um dia eu fiz um convite, falei, vamos. Aí ele começou a vir. Começou a vir, veio numa quinta-feira, gostou. Depois veio de domingo, gostou mais de domingo. Só que daí tinha vezes que a gente se arrumava para vir, chegava aqui na frente, eu entrava, ele ia embora, largava eu, não queria vir mais. Aí tinha vezes que parava, aí começou, devagarzinho, e eu persistindo, orando, buscando, fazendo campanha. Quanto tempo que ele frequenta, Luana? Também, junto comigo, porque eu sou batizada faz 7 anos nas águas, né? E ele, assim, certo, junto comigo, é ao mesmo tempo, mesmo quase. tempo. Porque é que ele ficava nesse vai e vem, né? Não era firme, entendi. né? Então, quase ao mesmo tempo também, assim. E aí, depois, ele se entregou a Jesus. Aí ele se entregou a Jesus. Abriu o coração. Abriu o coração e foi. Que ele falou para Deus que ele não queria mais essa vida para ele. Que ele não aguentava mais esse vício da droga, que estava acabando com a vida dele, com a família, com os pais, até comigo, porque estava lado a lado, né? E ele deu o primeiro passo, e ele começou. Aí ele falou, já que é para parar, eu vou parar com tudo. E foi que ele parou com tudo, com a bebida, com o cigarro, com todos os tipos de droga. E foi para nunca mais. E Deus foi trabalhando, a cada dia. E aí vocês se casaram. Aí se casamos. Aí ele arrumou um emprego bom, que está até hoje. Deus abriu as portas. Que eu consegui para ele. Eu trabalhava numa empresa muito boa, né, numa empresa boa. E aí eu consegui para ele, ele está lá até hoje. Aí a gente casou tudo direitinho, né? Tivemos filhos. E hoje como que é a sua família, Luana? Hoje é outra vida, né? Hoje é abençoada. Hoje estamos, né, na presença de Deus, graças a Deus. Temos 2 filhos. E hoje é um milagre. Foi um milagre que Deus fez na vida dele. De maneira nenhuma você chegaria nisso que você está hoje sem a presença de Deus. Você atribui tudo isso à presença de Deus? Sem a presença de Deus não consegue, não consegue, não existe assim, tem que ser, e eu falo assim, que a persistência é tudo. Exatamente. Eu persisti muito, muitos falavam para mim desistir, que eu não ia ter futuro nenhum, sabe, mas quando a gente ama e a gente sabe que Deus tem um propósito na vida, a gente determina, e foi o que eu fiz na minha vida, porque era um sonho, e graças a Deus, Deus realizou e fez um milagre. Amém, está aqui a Luana, família abençoada, casamento abençoado, vida financeira abençoada também, né? Porque assim, na presença de Deus são todas as áreas das nossas vidas. Deus abençoa tudo, né, Luana? Deus está no controle, Deus toma conta de todas as coisas. E está aqui a Luana, para quem falava que não daria em nada, que não teria jeito. Que não teria jeito, né, nenhum, Luana? é verdade. Olha o que Deus fez. Deus resgatou das trevas, literalmente. Literalmente, e transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Porque é isso que nós temos vivido aqui na Catedral dos Milagres, né? São vidas transformadas, vidas resgatadas pela presença de Deus. E está aqui a Luana com essa história de milagre, o marido liberto, o marido restaurado, renovado, lavado no sangue, né, Luana? Com certeza, de Jesus. E é debaixo da graça do Senhor que a gente continua. Luana, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história, que Deus continue abençoando você, a sua família. Amém. E nós cremos que Deus tem sempre mais para aquele que busca. Amém. Porque aqui na Catedral dos Milagres há uma unção diferenciada. Por isso que o milagre de Deus acontece. Que Deus abençoe você também aí na sua casa. E você continua aí com a nossa programação, no nosso programa A Hora de Milagres. Aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca.
novo, 40 anos. Falavam na cabeça do moleque, tu vai ser o rei. Quando foi um dia, Moisés saiu e viu um soldado egípcio batendo num israelita. O resto vocês já sabem. Quebrou no pau, matou, jogou na areia, no meio das pedras, no barro, na argila. Era um camarada que tinha propósito. Ele não tinha juízo ainda, mas tinha propósito. A Bíblia diz que ele fugiu. Fugiu por causa do peso da responsabilidade. Responsabilidade, hein, irmão? Fala para o teu irmão, não é fácil ser crente, não é uma responsabilidade, né? Está todo mundo esperando de você, tá? Irmão, você não tem vontade de descer da tamanca, irmão? Você não tem vontade de ter um piti? Você não tem vontade, irmão, de, no nome de Jesus, meter o pé na barraca, né? Chutar o pau da barraca, meter o pé na jaca. E daqui vem aquele sentimento de temor, dizendo, calma, você é crente. Não, tem pior, porque quando você fala mesmo, calma, você é crente, tá bom. É como se não tivesse demônio no mundo, e Satanás fosse seu amigo. E na verdade, Satanás não é o teu amigo, ele é adversário da tua alma, e a Bíblia diz que ele é diabo, e o diabo sempre vai ser diabo. A palavra diabo é acusador. Ele vem e usa um ou outro para dizer, maldição, é assim que você é? Ai, que ódio, irmão. É assim que você é? É assim que você é crente? Dá uma raiva. Eu nem me preocupo mais, eu tenho a dó de quem pensa assim. Mas não dó do ímpio, dó do crente que pensa assim. Por quê? Porque já está na cara que não é convertido. Já está descrito que não é convertido. Ele está baseado naquele versículo. Ele, na verdade, ele não é crente, ele devia ter alguma coisa meio assim associado com Elias, sabe? Porque ele não é homem da mesma paixão. Não, um cara desse daí tem que aceitar Jesus e sumir da paz, né? Não dá. Como se nós não tivéssemos, ou não teríamos lutas no dia de amanhã para vencer. Elias, quando ele não queria mais enfrentar nada, mais ninguém, Deus disse, tudo bem, o que eu vou fazer com a tua unção? Falar, não, Senhor, eu não estou nem ligando mais para a minha unção. Não, mas você pediu tanto, eu te dei. Não, mas agora, não sou melhor do que os meus pais. Viu, mas você não queria ser melhor que seus pais? Não, mas agora não quero mais, não gostei. Mas como assim? Não, eu sou igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo, então vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar a tua unção e vou dar para 3 pessoas diferentes. Vamos separar, que é para não dar mais essa luta. Tudo que você adquiriu, nós vamos dividir em 3. Daqui a pouco a hora que você conseguir fazer isso daí eu dou um jeitinho. E ele concordou, gente. Ele concordou. Tem gente que está numa luta tão grande. Irmão, às vezes Deus tem que pegar a unção que Ele deu a mim e a você, por questão de churumelas. Não existe isso, mas por questão de micagem, Deus vai falar assim, eu vou pegar aquilo que eu dei para ele, que ele levou anos e anos para conquistar, vou dividir em vários. Porque dá menos trabalho. Mas dito e feito, a Bíblia relata, enquanto Elias não dividiu e não fez o que Deus pediu, Deus não o levou para si. Depois que ele deu a última unção, dividida em 3, para um rei, para um profeta, para um sacerdote, aí sim, Deus cumpriu a promessa. Mas a Bíblia diz, faltou
movimento. É óbvio, se nós entrarmos numa situação, nós vamos ver que dessas 3 unções divididas, teve um que superou-se. Porque ele queria muito. Não é porque ele era capaz, é porque ele desejava muito. Ele desejava a porção dobrada. Aí você fala, desejava a porção dobrada? A Bíblia diz que ele tinha tanta coragem, que até guerreiro para a guerra ele ia. Bom de flecha. Eliseu. Mas olha aqui, vamos para a situação. A Bíblia descreve que o menino foi embora, 40 anos, sumiu, ninguém ouviu falar dele. Responsabilidade. Passou 40 anos no deserto. Ficou introvertido, falava pouco, porque regra das cicatrizes observava bastante, e vivia maior tempo com as cabras. Foi ficando mais introvertido, foi se fechando para o mundo, mas o coração dele estava tremendo, porque ele sabia do segredo da promessa. 40 anos depois, um dia, onde ele sempre estava acostumado a ir para ver, para saber, para orar sobre a tua família, porque ele tinha saudade, já casado. A Bíblia diz que ele sobe no Monte de Sinai, vira para o lado lá dos egípcios e começa a orar. E um dia ele orando, Deus fala assim, vai orar até quando? Olha, já chegou a hora, passou da hora de eu fazer. Deus aparece a ele numa sarça de fogo ardente. Ele não sabe direito o que é aquilo, se é uma visão. Ele não sabe se era a voz do próprio Deus. E quando ele vai se achegando, porque Deus diz, achega-se a mim. Quando ele vai se achegando, Deus fala, olha o limite. Olha o limite. Toma cuidado aonde você pisa, rapaz. Porque você é acostumado, já passou aqui muitos e muito tempo, mas agora você está indo longe demais. Desse limite para cá, se pisar, se achegar aqui, é porque existe dentro do teu coração muito mais do que curiosidade. Você quer compromisso. Se pisar no compromisso, saiba, é terra santa. É terra santa. Quer se achegar? Se achegue. Quer saber? Mas eu tenho para te dar. Quer ver? Vou te mostrar. Quer sentir? Eu vou fazer você sensibilizar. Quer enxergar e experimentar milagre? Eu tenho, mas é compromisso. Então guarde o teu pé. Porque aonde você está pisando é terra santa para fazer a diferença. Fala aí para o teu irmão. É terra santa, é compromisso. Você não vai ficar na conversa, Moisés. Você não vai ficar no blá blá blá. Você não vai ficar na lágrima. Você não vai ficar na murmuração. Você não vai ficar no eu acho. Porque é onde já se vê. Você não vai ser narrador de futebol. É compromisso. Pisou, recebeu. Pisou, recebeu. E é que ele gostou do negócio. Ele já estava dentro. Era uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Era Deus dizendo, olha, você vai ter luta, vai ter aflição, vai arder a tua alma, mas é eu que vou te sustentar. Conversa, final da conversa. A Bíblia diz que naquela época ele já sabia quem que eram os adversários dele. Quem que eram os adversários dele? Era o primo. Viva Jesus! Viva Jesus!
Ah, que vontade. Olha a ponte que o diabo fez, já caiu. Olha a cobra, a serpente já matou. Viva o noivo que é Jesus. Viva a noiva que é a igreja. O que passar disso é procedência maligna. Moisés foi entrando no território. Quando ele entrou no território, a Bíblia diz que ali ele já sabia quem era o adversário dele. O adversário dele era ele mesmo, o adversário dele, um dia eu prego isso, era a capacidade de resgatar a família, e o adversário dele, que ele tinha que matar, era um primo, um parente, descendente de Edom. Na verdade, era neto dele. Uma turma que era descendente de Amaleque, os amalequitas. Só que não era a hora de Deus colocar tudo isso na frente. A única coisa que Deus disse, diz, olha, lembra dos teus irmãos. Eu ouvi o clamor, eu enxerguei a aflição e eu quero descer agora com meus braços para libertá-lo. Mas eu vou fazer isso com você, através de você. Ele disse assim, olha, Senhor, é tudo que eu quero, mas eu não sei o como. Deus disse, o como pode ficar tranquilo, passou 40 anos, eu já preparei, está tudo certo para você receber um milagre. Ele disse assim, não, mas o senhor não está entendendo, o povo nunca vai me ouvir. Eu sou homem pesado de boca, eu acho que nem sei mais falar a minha língua, esqueci. Faz tanto tempo, 40 anos, Deus disse, olha, fica tranquilo. Você acha que você é a solução. Não, a solução está no sistema. Eu estou enviando agora, nesse momento, já toquei no coração dele, o teu irmão. Lembra de Arão? Está vivo. Ele está vindo aqui ao teu encontro. Ele continua lá na frente, depois quando ele chega, a partir do versículo 6, quem estava lá? Quem estava lá era a turma de Caleb. Caleb ainda garoto. Quando ele chega lá para falar com o povo de Israel, a pressão, ainda menino, estava lá Josué. Quando ele chega e abraça a irmã era casada com um camarada que fazia as estruturas, a parte da construção civil do rei, era supervisor do rei do Egito, Ur. Estava tudo arrumado, o cenário pronto, só precisava de alguém que tomasse a iniciativa. A irmã vivia em oração, pedindo um resgate, pedindo um milagre de Deus. Miriam. Quando Moisés entra, a Bíblia relata que sem ele perceber, ele está indo para o Egito e descreve a palavra do Senhor, que ele vai falar com o sogro, e fala com o sogro Jetro, que era cuidador de cabra, e só fazia as cabras rodarem ali naquele Egito, naquele deserto. Ele vai falar e ele falou, olha, eu preciso visitar minha família. O sogro diz assim, olha, eu fazia tempo que eu sabia que um dia ou outro isso ia acontecer. Eu já falei com a minha filha, que era Zípora, olha, e quando isso acontecer, você vai ter que ir com ele. Porque ele tem promessa. A única coisa, você vai, e Deus vai dar poder, vitória a esse homem, só não esqueça de nós. E ele vai falar com o sogro, e ele fala para o sogro assim, olha, cuida da minha esposa, cuida dos seus netos. O sogro falou, não, eles vão com você. Você só não esquece de mim. E ele vai, e quando ele está indo, a Bíblia diz que ele faz ali, ele olha para o garoto, para os filhos dele, e ele se esconde, porque ele diz, eu vou morrer. E quando ele se esconde, a mulher dele era a mulher dele, irmão. A mulher dele era tocha. A mulher dele chega lá
pega o filho e circuncida o filho. Você sabe o que é isso, né? Arranca o prepúsculo e procura Moisés e diz assim: pega a pele, aquela que sobra do membro, a parte ensanguentada dos 2 filhos, joga na cara de Moisés e diz assim: seja homem. Seja homem. Seja homem. O seu pacto foi feito é com o teu Deus. Pá! Seja homem. Tem que ser homem. Ser tu homem, meu filho. Tenha compromisso. Sonhou tanto, chega na hora H, pelo menos honra os moleques. Tem crente que ele tem que tomar um choque epistêmico para acordar na vida. Eu vou fazer um negócio aqui, ó. Tem gente que não consegue honrar nem o sangue de Jesus. Se eu jogar aqui, depois isso aí. Pelo menos isso. Jesus morreu para você, por você e por mim. Seja homem. Tenha caráter. Tenha brio. Pelo menos acredite na profecia, na palavra e na oração que você está buscando. Mesmo que não exista a possibilidade, o sangue de Jesus tem. Seja homem. Vou pôr aqui para não sujar, porque depois eu não sei como que vai ficar a cara da turma. Sabe qual que era o problema? E eu terminei. Não dá mais para ir adiante. Sabe qual que era o problema de Moisés? É que o adversário que ele mais temia era os amalequitas. Os Ó. Luta vai vir depois, irmão. Você vai saber o que é batalha. Deus vai trabalhar em você, vai experimentar você antes. Você vai rodar tanto. Você vai ser muito experimentado. Deus vai amassar você que nem amassa a barro. E eu vou dizer mais. O dia que você tiver que vencer a besta fera, o grande adversário, a maior ou o maior de todos os adversários, você vai saber que esse maior adversário se chama Edom, Amaleque. É carne. E a carne e o diabo só se vence de um jeito. Na presença de Jesus. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Você vai ter que orar do mesmo jeito. E você não vai ter escape. Você vai ter que guerrear do mesmo jeito. A única coisa que depois de muitos e muitos anos você vai ter que aprender que quem te sustenta é o Espírito Santo de... Quem te sustenta é o Espírito Santo de... Se coloque em pé, vamos orar. Olha, nós encerramos aqui a nossa reunião, encerramos também a nossa programação com vocês aí na sua casa, e nosso coração transborda de alegria na presença de Deus por tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, tem nos mostrado, tem nos revelado. A cada culto algo novo e algo especial. Por isso que nós queremos que você esteja conosco também, para participar dessa comunhão, dessa graça que nós temos vivido com o Espírito Santo de Deus. Às quintas e aos domingos, sempre com uma palavra que vem de encontro às nossas vidas e nos faz sair alegres na presença do Senhor. Porque aqui, na Catedral dos Milagres, o milagre de Deus acontece. Vai acontecer milagre hoje aqui. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em teu coração, no teu lar. Nós aqui da Catedral dos Milagres, a filial do bairro do Pompeia, nós convidamos você que mora nessa região para participar de uma das nossas reuniões. Por quê? Porque nós sabemos aquilo que Deus tem
tem preparado para aqueles que buscam. Nós sabemos como Deus tem nos usado nesse ministério da Catedral dos Milagres. Muitas curas, muitas libertações, vidas sendo transformadas. Nós queremos convidar a sua família para fazer parte dessa família maravilhosa aqui da Catedral dos Milagres, na Avenida Rio das Pedras, 2180. Você e a sua família é o nosso convidado especial para receber as bênçãos dos céus. Deus tem sido maravilhoso para conosco, e eu tenho certeza que todo esse sofrimento, que toda essa batalha que você tem enfrentado na sua vida, chegará ao fim, o dia em que você vier nos visitar e se achegar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele nunca despede aqueles que chegam até Ele de mão vazia. Você vai receber uma bênção de Deus. Então, eu gostaria que você desse uma olhada aqui nos nossos amados irmãos que estão conosco. E está faltando você, está faltando a sua casa. Venha participar com a gente, toda terça-feira e sextas-feiras, às 19h30, aqui na Avenida Rio das Pedras, 2180, no bairro da Nova Pompeia. Um abraço, esperamos te encontrar para que nós possamos, então, pessoalmente, conversar e orar por você, e Deus vai te abençoar. Até lá, fique com Deus. Vai acontecer milagre.